Na minha opinião, o confucionismo tem dois pontos. O primeiro é a inteligência e a segunda é a inclusão. Porque a união desses dois pontos é que você consegue desenvolver. De acordo com Confúcio, o que seria a realização? É o respeito e a proteção. É respeito aos mais velhos. Esse respeito é dos mais jovens, as gerações mais jovens, às gerações mais velhas. E a proteção é relacionado às gerações mais jovens, assim como ocorre nos países. Então, os países em desenvolvimento devem respeitar os países desenvolvidos e os desenvolvidos devem proteger os países em desenvolvimento. E agora damos as palavras à professora Xiao. Boa tarde a todos. Estarei falando em chinês também, assim como o nosso colega. Eu gostaria de agradecer ao Unesp e ao Instituto Confúcio, assim como a Prefeitura de São Paulo, pela calorosa recepção e pela organização. É a minha primeira visita aqui ao Brasil e também a São Paulo, e eu estou realmente impressionada. Eu estou honrada pela oportunidade de participar desse fórum de diálogo acadêmico de alto nível. Como dito, a construção de uma comunidade de destino humano é o conceito central do pensamento diplomático de Xi Jinping e também uma ideia importante proposta pelos países em desenvolvimento nos últimos anos para a governança global. E desde que foi apresentado formalmente em 2013, esse conceito tem ganhado o reconhecimento de cada vez mais países, gerando amplo interesse e discussão no meio acadêmico. Do ponto de vista das tendências de pesquisa, os estudos sobre a construção dessa ideia passou por 3 fases. Na primeira fase, a pesquisa foi sobre a comunidade de destino humano na América Latina, como essa ideia era escassa. E aos poucos os trabalhos foram surgindo, apenas mencionando esse conceito, sem aprofundar a discussão. Na segunda fase, o número de pesquisas aumentou significativamente. No entanto, ainda se limitava a tratar desse conceito como um aspecto da política externa da China somente, com poucas análises específicas sobre o conceito, refletindo que essa pesquisa ainda estava nos seus estágios iniciais. E somente a partir de 2019 é que o interesse sobre essa ideia aumentou visivelmente, com muitos acadêmicos passando a considerar a construção de uma comunidade de destino humano como o conceito central do pensamento diplomático de Xi Jinping, realizando pesquisas mais aprofundadas sobre o tema. Os acadêmicos enfatizam a importância para moldar novos tipos de relações internacionais. Os estudiosos apontam que esse conceito foi influenciado pela cultura histórica chinesa, refletindo a compreensão única dos chineses sobre o mundo harmonioso e o destino da humanidade, em contraste com a visão ocidental sobre as relações internacionais. Esse conceito oferece uma nova possibilidade para o desenvolvimento da ordem internacional. A interpretação desse conceito vai muito além das tradicionais
Estados-nação delineando uma nova visão e uma nova ordem internacional. Alguns acadêmicos também observam que esse conceito não apenas apresenta uma nova concepção sobre as relações internacionais, mas também já gerou impactos profundos na prática. E o melhor exemplo é a iniciativa do Cinturão e Rota, com impactos profundos em toda a economia global. E, além disso, os acadêmicos latino-americanos também estão cada vez mais focados nesse papel de orientação que pode desempenhar em diversas áreas, incluindo as áreas política, econômica e social das cooperações entre a América Latina e a China. Os estudiosos latino-americanos acreditam que a China e os países latino-americanos compartilham demandas de desenvolvimento semelhantes. Sob a orientação desse conceito, esses países podem aprofundar a cooperação política e promover um desenvolvimento mais justo e equilibrado da ordem internacional. O acadêmico argentino Stajanov apontou uma vez que esse conceito está em sintonia com a Escola da Autonomia da América Latina, que estabelece uma base teórica para a cooperação internacional entre a China e os países da América Latina. Os acadêmicos geralmente veem esse conceito como um princípio fundamental para orientar a cooperação econômica e comercial entre as duas regiões. Sob essa orientação, China e América Latina devem desenvolver novos modelos de cooperação, rompendo com a relação desigual e dependente existente entre América Latina e em relação aos países ocidentais. Então, os estudiosos latino-americanos acreditam que o conceito de comunidade de destino humano implica que a China e os países latino-americanos devem considerar a cooperação em políticas sociais como um pilar importante da colaboração bilateral, estabelecendo metas de desenvolvimento social e trocando experiências, promovendo o bem-estar a ambos os povos. Das pesquisas em que eu realizei a pesquisa, que normalmente são de referências da língua espanhola, em relação ao conteúdo, em geral, o que essas pesquisas demonstram é que esse conceito tenha se desenvolvido rapidamente nos últimos anos, ainda que exista diversas lacunas, mas em termos de números corresponde a... Eu quero dizer que em termos quantitativos, sobre o tema ainda é relativamente pequeno, correspondente a cerca de 1 a cada 40 publicações em chinês e 1 a cada 20 das publicações em inglês sobre o tema. Em termos qualitativos, os estudos geralmente abordam o conceito de comunidade de destino humano como uma ideia chinesa, inclinando-se a analisar e compreender o seu conteúdo e impacto. No futuro, ambos os acadêmicos chineses e latino-americanos podem reforçar a cooperação, explorando juntos quais elementos da cultura local têm afinidade com esse conceito. Então, essa é a minha pesquisa. Muito obrigada a todos. Vai você. Destinación compartida. 名字很长，听起来很复杂。O nome é muito comprido, né?
Porém, eu estou mais inclinado. Eu estou mais inclinado em trabalhar conjuntamente, né? Então, talvez dessa forma podemos conseguir raciocinar melhor. Devemos respeitar a diferença dos outros. Podemos conviver harmoniosamente em paz, né? Também ordem. Baseado na lei internacional, devemos criar uma ordem internacional. Devemos respeitar a ordem internacional. Terceiro, devemos eliminar a pobreza. Devemos aliar com outros países para que nós possamos eliminar conjuntamente a pobreza. Esse é o princípio básico de direito humano. Gostaríamos de pedir a palavra do senhor Gustavo Henrique. Buenas tardes nuevamente a todos. Boa tarde mais uma vez para todo mundo. É um prazer estar aqui novamente. Eu agradeço a vocês pelo convite, também à Prefeitura de São Paulo e ao professor Paulino pelo excelente trabalho de organização do fórum e também a todos os trabalhadores e trabalhadoras da Prefeitura e do Instituto Confúcio que fazem possível esse fórum e que a gente possa estar aqui trocando ideias em condições ideais. Bom, eu vou falar sobre a relação sino-argentina no atual contexto geoeconômico. Vou tentar estabelecer características e desafios da inserção econômica externa do país, ou seja, a República Argentina, e sua relação com a China. Bom, eu vou fazer 4 coisas. Em primeiro lugar, eu vou mostrar algumas áreas desse contexto geoeconômico. Também vou estabelecer algumas projeções de política externa, tanto na República Popular da China e a República Argentina. E eu vou falar de 2 elementos com relação à China, algumas ideias políticas gerais de hoje na China, que não necessariamente tem a ver diretamente com a política exterior, mas sim com algumas linhas orientadoras da política econômica e política industrial, porque eu entendo, e isso é algo que temos que levar em consideração ao longo desse evento, que a política econômica e política industrial e política externa ou exterior estão mais unidas do que nunca na China. E também vamos ver algumas projeções nessas áreas econômicas que são do meu interesse, ou seja, a expansão do setor e de alguns setores. E depois eu queria falar sobre a falta de orientação na política argentina contemporânea e depois, por último, a gente vai ver alguns cenários onde se produz a cooperação com a China e tensões com os Estados Unidos e as pressões dos Estados Unidos e a falta de integração regional evidente na política argentina e a falta de integração nas suas unidades subnacionais ou estados. Finalmente, eu vou falar aqui sobre algumas conclusões a partir dessa análise. Começamos então com o primeiro ponto, o contexto contemporâneo geoeconômico. Nós sabemos que ele hoje está pautado na relação bilateral sino-americana, ou seja, com os Estados Unidos. E ali há uma guerra comercial que os Estados Unidos iniciaram contra a República Popular da China. No período de 2018 até agora, em termos de disposições do governo de Biden, ainda não mudaram o panorama. Ao contrário, nós vemos que isso recrudesceu as sanções comerciais impostas pelos Estados Unidos contra a China.
isso vai afetar uma série de disposições, como sabemos. Cláusulas que falam sobre proteção fiscal, por exemplo, para a importação de artigos de qualquer tipo de país e cláusulas específicas aplicadas à proteção da indústria americana em relação à importação de artigos da China. Essas áreas são impactadas pelas disposições tributárias dos Estados Unidos. Então, aqui estamos falando de semicondutores, aço, alumínio, derivados, veículos elétricos, painéis solares, células solares, entre outros. Esses são os pontos mais significativos, claro. E, além disso, há algumas áreas de disputa evidentes entre Estados Unidos e China, que afetam a manufatura de computadores, mineração, energias novas e indústria automotiva. Além disso, fica evidente que entre esses setores existe uma articulação setorial ou intersetorial estrutural, ou seja, são áreas que estão organicamente ligadas entre elas. Concretamente, isso leva a algumas questões. A disputa sino-americana na mineração de lítio, por exemplo, isso gera uma competição que, na atualidade, as empresas norte-americanas representam 45% da produção do mineral de lítio. No entanto, nessa atividade especificamente, as companhias chinesas foram crescendo e expandindo a sua cota de mercado, a sua participação de 18% para 35% recentemente. Isso quer dizer que isso se igualou, então, desde 2018 até 2024. A China tem uma vantagem na produção em relação aos Estados Unidos, na produção de baterias de lítio, novas energias e carros elétricos. Então, no balanço aqui a gente tem uma vantagem competitiva favorável para a República Popular da China. Ali, então, o governo de Biden reagiu recentemente com disposições adicionais de proteção para os próprios produtos domésticos, especialmente para baterias, novas energias e carros elétricos. Em relação às projeções externas da China e as declarações políticas, de forma assim muito resumida por conta do tempo, eu diria que há declarações evidentes no relatório. Temos o relatório do secretário-geral, Xi Jinping, e nesse relatório, na última sessão inaugural da Assembleia Popular Nacional da República Popular da China, nós lemos então essas declarações que propõem, basicamente, o conceito do presidente Xi de desenvolvimento de novas forças produtivas. E essas novas forças produtivas têm a ver com o desenvolvimento de alguns setores econômicos que vão sustentar o crescimento econômico do país com esta base diferente, não pensando nos fatores de produção, mas pensando na obtenção de salto de produtividade. E isso nesses setores econômicos que estão sendo discutidos aqui, a nova industrialização. Então, aqui nós queremos aumentar a qualidade da manufatura de produtos, desenvolvimento de setor industrial, a indústria aeroespacial, transporte, ciberespaço, desenvolvimento digital e tecnologias localizadas nos níveis mais altos das cadeias de valor. Também se fala numa produção mais inteligente, mais verde, coisa que nós já discutimos ao longo do dia hoje, e se declara explicitamente a necessidade de garantir a disponibilidade de recursos estratégicos. Tais recursos já não só envolvem produtos primários para garantir a soberania alimentícia da China, mas também produtos que vêm como insumos na indústria, em todas as indústrias que eu já mencionei. Propõe-se também a geração de novos motores para crescimento econômico, tecnologia da informação de próxima geração, inteligência artificial, novas sinergias, novos materiais, equipamentos de alto valor agregado e indústria verde.
Também falamos da ampliação da resiliência e da segurança nas cadeias industriais e de abastecimento do país. Ou seja, temos um objetivo político evidente que leva a essa geração de instrumentos de política econômica e industrial que vão assegurar esses objetivos. Tudo isso também conectado com a expansão da indústria automotiva na China, que tem notado um crescimento importante em termos de investimentos externos. Eu trago 2 exemplos. A União Europeia, em primeiro lugar, nesse cenário de investimentos diretos na China, na indústria automotiva. E também o segundo exemplo seria o caso do Brasil, onde, além de tudo, temos esse benefício da disposição de impostos, por exemplo, imposto sobre produto industrializado, que teve uma redução da taxa durante o governo Lula. Isso mais o projeto, digamos, de eletromobilidade do governo Lula acabou permitindo a expansão notável de empresas chinesas no setor automotivo no Brasil. Nós temos várias empresas que poderíamos mencionar aqui como exemplos importantes nesse sentido. Então, isso permitiu não só o aumento das exportações de veículos, mas também o crescimento da participação de mercado para essas empresas e também a produção já no Brasil. Temos a produção de carros elétricos. Algumas dessas empresas, logicamente, também produzem painéis solares. Eu acho interessante destacar também que isso tem um efeito também na Argentina, alguns efeitos negativos na Argentina. O que acontece? Isso quebra a estrutura de articulação prévia das cadeias de valor centralizadas no setor automotivo, que antes geravam uma estrutura centralizada e favorável à operação de empresas multinacionais, especialmente europeias e japonesas, por exemplo. A Argentina acabou ficando fora, digamos, dessa nova relação benéfica para o Brasil e para a China nesse setor. E acaba ficando de fora, não só por inércia, mas também porque o governo acabou tomando uma decisão recentemente, de não se ligar a esses projetos. Houve alguns gestos de aproximação entre a Argentina e a China, mas por hora vamos ver o que vai acontecer. Então, desde a campanha eleitoral do presidente atual, isso acabou mostrando aí uma hostilidade em relação à China e um alinhamento implícito com os Estados Unidos. E isso levou à suspensão de uma série de projetos de cooperação já existentes, como, por exemplo, a terceira central nuclear de Atucha e também outros projetos na Patagônia, com as empresas Kirchner e Cefandi. E também a preferência pela compra de materiais militares da Dinamarca com tecnologia norte-americana. Alguns caças, por exemplo, nessa oferta chinesa para abastecimento desses materiais. A China reagiu a isso, não com uma atitude recíproca de hostilidade. Aqui eu destaco que a China ofereceu aqui ao governo argentino uma saída ordenada para esses projetos anteriores de intercâmbio de moeda, os swaps, que foram sendo estabelecidos e renovando-se nesse último governo da ex-presidente Cristina Fernandes. Milei quis sair desse esquema e a China falou sobre um cancelamento ordenado dessa questão de moedas até 2026, gradualmente. Nesse contexto, nós vemos a especificidade de cooperação sino-argentina na mineração de lítio, que, à luz do que eu acabei de comentar, é a nova área de cooperação por excelência. Então, hoje em dia, são 6 projetos de extração de lítio na Argentina, 3 ativos e 3 em prospecção,
E as empresas que estão participando seriam americanas, mas também francesas, japonesas, australianas e chinesas, divididas em vários projetos. Isso somado a empresas argentinas, que não são empresas estatais nacionais, mas empresas das províncias, né, dos estados. E isso vem a partir também da Constituição Argentina de 24, que diz que os recursos do subsolo são propriedade dos estados e não da República. Isso traz uma grande dificuldade na hora de articular os projetos politicamente, porque tem uma certa falta de coordenação entre os estados e em escala nacional. Nesse marco, o governo argentino acabou apostando não tanto na promoção desses projetos como estratégia unificada, mas na negociação direta com a empresa Tesla nos Estados Unidos. Então, de qualquer forma, vamos ver o que vai acontecer, como isso pode se concretizar e qual será a predisposição e a viabilidade dessa estratégia. Eu acho que podemos tirar algumas conclusões daqui. A relação entre a China e a Argentina, e China e América Latina, está passando por uma nova etapa. Passou, então, do comércio de commodities baseado em recursos naturais para uma inserção crescente em setores industriais estratégicos. E aqui, nesse marco, alguns projetos de mineração. Essa inserção econômica regional, por sua vez, está ligada necessariamente a disputas geopolíticas fundamentais entre os Estados Unidos e a China. Diante disso, a terceira conclusão é que para a Argentina ainda falta coordenação com os vizinhos, especialmente pensando na Baía de Lítio ali, junto com o Chile, a Bolívia, um pouco do Brasil. Falta a coordenação regional com o Brasil, no setor automotivo. Falta também a coordenação entre os diferentes estados ou províncias na Argentina, pois o Estado Nacional não está unificando. Então, há uma série de desafios que não me deixam otimista em relação ao futuro do meu país. Falta uma construção de infraestruturas aqui para receber os novos projetos industriais, apesar de eles se concretarem, se multiplicarem. Se nós estamos apostando no setor de mineração daqui para frente e no setor automotivo, na Argentina, precisaríamos de infraestrutura. Não temos infraestrutura de carga, por exemplo, ou pontos de abastecimento para veículos elétricos. Isso está ganhando força no Brasil e na Argentina isso quase não existe. Não temos infraestrutura para desenvolver isso. Por exemplo, o governo nacional disse que não trabalhará com as obras públicas. Portanto, estamos desamparados em relação a esse cenário econômico. Além disso, a mineração de lítio precisa ser articulada com a indústria automotiva para não gerar um problema na economia. E, finalmente, podemos ter aqui uma janela de oportunidade que pode estar se fechando. A China já está paralelamente fazendo prospecções de lítio como componente para seus materiais. E já pensando também em outros elementos. Quem sabe será uma segunda oportunidade perdida na Argentina. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do professor Gustavo e eu tenho uns reflexos em relação a essa perspectiva. Nós, China, estamos em cooperação com os países da América Latina, principalmente após 2011. E os resultados são grandiosos, mas existem muitos desafios. Não somente o professor Gustavo, mas também os estudiosos chineses sabem desses desafios existentes. Nós precisamos aprofundar a cooperação, principalmente em tecnologia de alto nível.
o que nós chineses devemos prestar atenção é o fator americano, os Estados Unidos. Nós respeitamos esse impacto que os americanos têm sobre a América Latina, mas isso não impede a cooperação mais aprofundada entre a China e a América Latina. Então, eu posso deixar muito claro esses dois pontos, os seguintes dois pontos. Primeiro é que a China não intervém na política doméstica de outros países, inclusive, logicamente, aqui da América Latina. O que nós queremos é cooperação. Isso é a estratégia chinesa, faz parte da política chinesa. E agora damos as palavras ao professor Gonçalo. Agora damos as palavras ao professor Gonçalo. Que honra! O microfone dele está desligado. Eu não ouço ele. Infelizmente, o microfone está desligado. Se puderem avisar a ele, por favor. Eu perguntei se vocês me ouviam e vocês falaram que sim. Bom, quero agradecer esse convite. É muito, muito importante para mim estar aqui com esses membros do painel. Eu estou muito agradecido às pessoas e às instituições, porque as pessoas que fazem as instituições, né, são pessoas com rosto, com nome, sobrenome, então eu sou super agradecido. Vocês sabem que eu tenho vários chapéus, né? Eu uso vários chapéus. Eu sou um argentino que mora nos Estados Unidos, eu sou professor da Universidade de Georgetown, mas ao mesmo tempo eu também sou presidente do grupo de Malvinas do governo argentino nos Estados Unidos. E eu estive lá durante vários governos de diferentes ideologias. E eu gostaria de agradecer a todos os que sempre nos apoiaram com relação à questão das Malvinas. E também eu gostaria de agradecer aos nossos amigos chineses que estão aqui hoje. É um apoio que a gente realmente aprecia muito na região toda. Bom, eu vou compartilhar alguns comentários com vocês. E gostaria de aproveitar a presença de tantos alunos, alguns viajaram de muito longe, e é maravilhoso ter essa oportunidade de trocar ideias com vocês. O que eu vou falar tem alguns pontos em comum com outras apresentações e depois algumas coisas que são diferentes. Isso também se baseia tudo na ideia dessas relações triangulares. São vários triângulos que se sobrepõem. Esses triângulos não sempre andam da mesma forma, não se mexem da mesma forma. Tem triângulos superpostos. Tem triângulos que são dinâmicos, que vão mudando de conteúdo, de intensidade, etc. Mas são muito importantes. Vocês sabem também que, para mim, que eu tenho pesquisado muito a questão da transição do poder, que é algo que constitui as relações internacionais, e das transições hegemônicas. E há alguns anos eu publiquei um trabalho no qual eu estive envolvido durante muitos anos, que se publicou no China Quarterly em março de 2012. E eu analisava a história das transições hegemônicas no contexto específico da América Latina. Porque eu achava que era muito importante entender o que tinha acontecido antes no contexto da nossa região, nessa questão da transição hegemônica.
se bem o passado nunca se repete da mesma forma, seria uma bobagem não estudar o passado, porque a gente pode aprender muitas coisas importantes para entender o presente e talvez gerir o futuro. 3 anos depois de publicar esse trabalho, o Graham Allison, um dos pais dos estudos da crise dos mísseis em Cuba em 1962, professor da Universidade de Harvard e mais, uma pessoa muito conhecida, ele começou a criar algumas ideias. E em 2015 ele falava, analisando essa questão da transição de poder, ele dizia então o seguinte: se a gente analisar os últimos 500 anos de história, não na América Latina como eu fiz, né, estudando as transições de poder na América Latina, mas no mundo. Então, o Graham Allison falava que em 500 anos houve 16 transições, 12 das quais terminaram em guerra. Isso é impressionante. 12 de 16 transições de poder terminaram em guerra. Ele publicou também um livro que se chamou Destinados à Guerra e realmente foi algo muito polêmico, até hoje é polêmico. E até hoje somos parte dessa polêmica. E eu gostaria então de refletir um pouco. Vamos pensar nesse triângulo de relações internacionais. Num dos lados, que foi também o foco desse painel, que são as relações entre Estados Unidos e a China. E isso tem um impacto muito grande na nossa relação com os Estados Unidos e na nossa relação com a China. Eu digo nós, e eu estou sendo reducionista, aqui estamos falando no Brasil, mas temos isso em Bolívia, Costa Rica, Trinidad, Tobago, etc. Estamos generalizando. Os fatores de poder de cada país produzem uma série de fenômenos específicos. Mas, bom, vamos ficar nesse nível mais geral, mais generalizado. No ano 1989, o John Williamson, um britânico, produziu o Washington Consensus. Era uma ideia que ele disse que tinha 10 pontos em comum entre as entidades de Washington com relação à economia. Depois, outras pessoas acrescentaram coisas que o Williamson nunca tinha falado. Mas isso saiu numa época onde houve muita globalização, durou aproximadamente 30 anos esse pico de globalização. Meio que começou essa fase de globalização. Depois temos a queda do Muro de Berlim, em 1991, a dissolução da União Soviética. E, desde o ponto de vista de relações internacionais, isso significava que tinha um espaço para manobrar, um espaço de mais liberdade para ter uma política exterior mais assertiva, um exercício da liberdade muito maior. Na globalização, teve um conhecimento econômico que explicava o que estava acontecendo no mundo. Mas isso está mudando de uma forma dramática, especialmente na relação entre Estados Unidos e China. Hoje a gente tem essa realidade de tensão e de conflito entre ambos países, Estados Unidos e China, mas isso tem sua história, a história de como isso evoluiu, como evoluiu essa tensão entre Estados Unidos e China. O ponto mais importante é um documento, National Security Strategy dos Estados Unidos, que virou público no primeiro ano do Donald Trump, em 2017. No primeiro ano dele como presidente, claro. Então, falando que China era rival dos Estados Unidos, e isso tem consequências graves, também internacionais. Em março de 2019, a mesma União Europeia declarou que a China é um concorrente econômico e um rival sistêmico para a promoção de um modelo de governança alternativo.
seja, a União Europeia começa a mudar um pouco a sua política com relação aos Estados Unidos. Quando muda o governo de Trump para Biden, também tinha uma especulação de quanto ia continuar, se ia continuar nas relações internacionais. Um dos primeiros artefatos conceptuais que a gente tem é olhar o grau de continuidade, de ruptura, de mudança. Contudo, houve uma continuidade surpreendente entre o Biden e o Trump nesse sentido. Quando o Biden virou presidente, começou esse guidance em março de 2021, onde continua essa linha e acrescenta também a ideia de que a democracia está sob ameaça internacionalmente e nacionalmente. Em outubro de 2022, ou seja, 8 meses após o começo da guerra entre Rússia e Ucrânia, Estados Unidos publica esse National Security Strategy, onde aprofunda essas ideias. Isso tinha alguns antecedentes também. Essa mudança que se atribui com a declaração da guerra que o Trump fez para a China, isso já tinha começado antes, pelo menos intelectualmente, e a gente tem que pensar no final do primeiro período do presidente Obama como presidente dos Estados Unidos, a primeira administração Obama. No último ano, vamos lembrar que ele estava trabalhando com a Hillary Clinton, e um pensador, que é o Kurt Campbell, ele é o autor dessa mudança, né, de que Estados Unidos tem que mudar seu foco estratégico para o Ásia-Pacífico. E isso começa a se produzir de uma forma muito devagar, mas vai ser como uma semente, né, que vai permitir que vai acontecer ao mesmo tempo com essa estratégia do Trump e vai continuar durante a administração do Biden. Então, essa realidade de confrontamento que a gente está vivendo em 2024 tem sua origem em 2012, ou seja, 12 anos de evolução dessa situação, dessa tensão e esse conflito crescente entre Estados Unidos e China. Bom, eu tenho poucos minutos, na verdade, para falar desses elementos, mas vejam que é impressionante que no começo da administração Biden, a mesma pessoa, Kurt Campbell vira o líder dos assuntos de Ásia-Pacífico, e esse ano ele foi Assistant Secretary of State, ou seja, ele é o número 2 da diplomacia norte-americana. Ele é a mesma pessoa. Também cabe mencionar, e eu conheço isso porque, bom, eu conheço ele ia ser secretário do Estado se a Hillary Clinton tivesse ganhado as eleições que ela perdeu contra o Trump. Essa mudança se traduz numa mudança de linguagem, na linguagem que falamos e transmitimos as ideias de relações internacionais. É muito importante. As palavras são ideias e as ideias criam instituições. Começam a se institucionalizar. As palavras nunca são inocentes, as palavras são muito relevantes. Por isso, a nossa função é muito importante de pensar ideias, elaborar conceitos ao longo prazo. E às vezes não tão ao longo prazo, tem uma importância muito importante, muito significativo. Se vocês criarem uma nuvem de palavras e ver quais palavras foram mais repetidas nos últimos 5 ou 6 anos, a gente vai achar decouple, desconexão das economias altamente integradas dos Estados Unidos e da China. Então, essa ideia de decoupling em inglês. Outra ideia muito importante é a seguinte: ao invés de falar de economia, agora a gente fala de economic statecraft. A economia que era algo que não existia no pico da globalização, mas agora estamos nesse
território da Economic Statecraft. Por isso também não nos surpreende que voltamos a falar de industrial policy, de políticas industriais. Outra ideia que era uma ideia maldita durante o pico da globalização nos últimos 30 anos aproximadamente. Eu tenho um grande amigo, Henrique Dasser, e a gente fala muito sobre o offshoring, que isso começa a reverter. Ou estamos vendo uma discussão de nearshoring e inshoring também. Ou seja, nada nos faz ficar tão seguros como trazer tudo de novo para casa. E se fala muito de de-risking, ou seja, de baixar o risco, mas essas palavras não são por acaso. O poder das palavras é impressionante e vai moldando a realidade. E a gente cria um mundo social com isso, e todos somos parte desse mundo. E eu vou dar um exemplo. Tem a ideia de Indo-Pacífico, e não existe isso, não existe um limite na água. Se falou durante anos de Ásia-Pacífico, mas há 5 ou 6 anos só falamos do Indo-Pacífico. Estados Unidos pensa no Comando do Pacífico, e já não se chama mais Comando do Pacífico, se chama Comando do Indo-Pacífico. E tem um orçamento, tem milhares de homens, recursos, etc. Houve uma necessidade de ligar a Índia e o Pacífico, e então se criou esse conceito Indo-Pacífico. São ideias que vêm das palavras. Então, eu acho que isso é algo muito importante e significativo. Nas ciências sociais, a gente não consegue prever o futuro, a gente não é muito bom nisso. Já me perguntaram muitas vezes esses dias quem vai ganhar as eleições dia 5 de novembro, e claro que eu não posso prever isso. Mas, se continuássemos com essa discussão e essa mudança que está acontecendo há 12 anos, não é uma coisa que começou ontem, começou há 12 anos. E eu já falei isso, né, no começo da minha apresentação. Nós podemos estar indo para o que alguns chamam do final da globalização, mas também podemos estar indo para uma fase de clonar a globalização, ou seja, que se criem 2 sistemas de ecologia tecnológica separada. E a gente não sabe qual vai ser a conexão entre esses 2. E vamos ter então isso vai forçar os países a tomar decisões, se pertence a um ou outro grupo. Isso é, se houver realmente uma separação dos 2 sistemas, ecossistemas diferentes. De todas formas, essa mudança de atitude nos Estados Unidos com relação à China tem demonstrado ser assim, tem muita evidência que demonstra que é assim. A pressão norte-americana aumentou. Isso significa que essa janela que se abriu com o final da Guerra Fria, onde cada país tinha um espaço de mais liberdade na sua política exterior, essa janela fechou. Fechou. O que isso significa? Que a gente vai fazer o que outros países dizem, que não vamos ser mais livres? Não. Significa que a ausência de custos que o exercício dessa liberdade tinha, acabou. E daqui em adiante, pode haver custos no exercício dessa liberdade. Ou seja, acabou-se a liberdade de graça, por assim dizer. Agora, nós já estamos nessa nova fase.
é uma fase totalmente nova, onde o exercício dessa liberdade começa a ter um custo que aumenta. E já tem evidências concretas que mostram isso. Isso já acontece na América Latina e no Caribe há um tempo. Os últimos países que fizeram essa mudança de reconhecimento de Taiwan e China têm aumentado, ou seja, isso provocou várias mudanças. Saíram embaixadas de países, etc. Tem uma evidência cada vez mais de que isso não é só uma interpretação da realidade, mas que é a realidade e tem consequências concretas. Bom, eu tinha muito mais para falar, mas realmente eu estou com pouquíssimo tempo e eu gostaria só de terminar agradecendo mais uma vez aos organizadores pela oportunidade. O timing também é perfeito porque vamos ter o G20 daqui a uns dias aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e a APEC também, que é muito importante, em Lima, Peru. Vai ter vários líderes mundiais, então eu acho que essa reunião de cúpula Bom, essa reunião de hoje se dá num momento de reuniões de cúpula. Muito obrigado. Gonçalo, O professor Gonçalo nos deu uma linha de pensamento muito valoroso, que é a linha dos americanos. Não importa se é na China ou para nós da América Latina, nós temos uma compreensão diferente das palavras americanas, né? Porém, nós temos uma compreensão bem pouca sobre as palavras que os chineses falam. Por isso que nós precisamos fazer muito mais trabalho para que os jovens possam compreender não só as palavras dos americanos, mas também as palavras dos chineses, né? Então, nós precisamos entender se são as palavras americanas que têm futuro ou palavras chinesas que têm futuro. Tá? Agora, nós pedimos ao professor Túlio